Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, hein? Saudades de cada um de vocês. Eu sou Edinaldo Torres Felício, ou Ed Poeta, ou como meus alunos me chamam, o Ed do Bigodão. E estamos aqui no canal Amigos da Filosofia, neste que vai ser o segundo vídeo sobre Platão. No primeiro vídeo, eu comentei com vocês que Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Platão era filho de aristocráticos de uma família influente na cidade de Atenas, e Platão teria que estudar para participar da vida política da cidade. Ele, ao invés de estudar com os sofistas, vai estudar com Sócrates e se encanta com a filosofia socrática, a ponto de chamar Sócrates de o filósofo. O filósofo. Pois bem, quando tinha mais ou menos 40 anos, você lembra também, eu falei isso no vídeo anterior, que Platão funda uma escola nos arredores de Atenas. Essa escola chamava-se Academia. Academia. Por que se chamava Academia? Chamava-se Academia porque ela estava em um lugar que teria sido propriedade de um herói da mitologia grega chamada Academos, ok? E conforme nós falamos também no último vídeo, eu vou falar hoje com vocês sobre este livro aqui, esse livro muito importante na obra do Platão, chamado A República. Em A República, lá no livro 8º, o Platão vai escrever para a gente o que talvez seja a sua ideia mais difundida, ou mesmo as pessoas leigas que pouco conhecem de filosofia já escutaram falar no mito da caverna de Platão, que nós chamamos de alegoria da caverna. A alegoria da caverna. Para eu te explicar sobre a alegoria da caverna, eu preciso antes posicionar que o Platão acreditava que existiam dois mundos. Um mundo que ele vai chamar de sensível. Sensível. Por que sensível? Sensível porque nós conseguimos compreender esse mundo através dos nossos sentidos: visão, olfato, audição, paladar, tato, ok? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Nós conseguimos perceber este mundo que vivemos através dos nossos 5 sentidos. Tudo bem? Mas esse mundo para Platão não é o mundo real. Esse mundo para Platão, o mundo onde nós vivemos, é uma cópia mal feita de um mundo perfeito. Um mundo perfeito que ele chamava de mundo inteligível. Inteligível. Você deve ter escutado algumas pessoas falando por aí de mundo das ideias. Nós preferimos chamar de mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? Esse mundo, meus queridos, é o mundo das formas perfeitas. Lá está o triângulo perfeito, lá está o círculo perfeito, lá estão as coisas todas que compõem o universo de forma perfeita. Vamos entender. Pense numa rosa. Essa rosa que você pensou agora é uma cópia de uma rosa perfeita, conceitual, que existe no mundo das ideias. Aqui, no mundo sensível, eu posso ver diversos peixes, da sardinha ao marlin, passando pelo peixe palhaço lá do Procurando Nemo. Mas, no mundo das ideias, no mundo inteligível, existe apenas a perfeição do peixe. Existe o conceito peixe, a ideia peixe. Existe o peixe perfeito. Para Platão, nossas almas viviam neste mundo inteligível, onde só existiria conceitos. Nós então passamos por um rio chamado Aletheia.
aletheia. Aletheia que quer dizer esquecimento. Então, quando nós passamos por esse rio, nós bebemos um pouco d'água ao passar por esse rio e nascemos aqui no mundo sensível e esquecemos de tudo que tínhamos visto antes, porque aquele rio tinha propriedades mágicas que faziam com que nós esquecêssemos daquilo que nós teríamos vivido verdadeiramente no mundo inteligível. Então, só um tipo de pessoa não tinha bebido tanta água e conseguia lembrar do mundo inteligível. Esse tipo de pessoa era o filósofo. Platão acreditava que cabia ao filósofo dizer a verdade para as pessoas e alertar as pessoas que esse mundo onde elas estão vivendo agora é um mundo falso. É um mundo falso. O Platão, então, para explicar melhor o seu conceito, para explicar melhor o conceito de dois mundos, cria a alegoria da caverna. Ele abre a alegoria dizendo assim: imaginem homens em uma morada subterrânea em forma de caverna, que tem em toda a largura uma entrada aberta para a luz. Esses homens aí se encontram desde a infância, com pernas e o pescoço acorrentados. A história é a seguinte: imaginem que desde criança, desde pequenos, pessoas, homens, foram criados dentro de uma caverna. Eles foram acorrentados de costas para a luz. E tudo o que eles viam eram sombras. Atrás deles, eles não conseguiam visualizar o que tinha atrás. Mas na entrada da caverna havia uma fogueira e pessoas manipulando sombras nessa fogueira. Os homens então começam a olhar essas sombras, começam a observar essas sombras e começam a acreditar que essas sombras são reais. Eles passam toda a existência deles acreditando que aquelas sombras são reais. Até que um dia, um deles consegue se libertar, um deles consegue se soltar e vira-se de costa. Assustado, ele sai pela porta da caverna, ele vê o fogo, ele vê as pessoas manipulando as sombras, e ele sai da caverna, e a primeira coisa que acontece com ele é sentir-se cego com a luz, que agora ele está vendo a luz real. Ele se esconde um pouco, espera com que seus olhos se acostumem à luz, e então ele vê. Ele vê a verdade. Ele vê as formas reais. Ele não vê mais uma sombra de uma árvore, ele agora vê uma árvore real. Ele não vê mais a sombra de um pássaro, ele vê um pássaro real. Ele não vê mais a sombra da chuva, ele vê a chuva caindo e molhando as coisas. Ele então fica deslumbrado e ele percebe que tudo aquilo que ele acreditava até então era mentira, era ilusão. Ele volta para dentro da caverna e tenta explicar aos seus irmãos tudo o que estava acontecendo. Ele diz: meus irmãos, o que estamos acreditando até hoje é mentira. Nós vemos apenas sombras, o mundo real está lá fora. Os irmãos ficam exasperados, eles dizem assim: o quê? Você está dizendo que tudo que nós acreditamos é mentira? Sim, eu estou dizendo isso. Você é um herege, vamos matá-lo. E eles matam o homem que saiu da caverna e voltou para contar-lhes a verdade. Após cometerem o assassinato, um por um, os homens sentam-se novamente de costas para a luz verdadeira e novamente começam a ver as sombras. Essa é a alegoria da caverna. E o que ela quer dizer para a gente? Ela quer dizer algumas coisas importantes. Primeiro, ela quer dizer que nós preferimos escutar mentiras do que enfrentar a verdade. Nós preferimos acreditar nas ilusões do que confrontar a realidade como ela é. E ela mostra também, isso é muito importante, que nós temos dois mundos.
As sombras, que eram ilusões, que eram cópias, as sombras representam o mundo, isso, o mundo sensível. E a luz verdadeira na saída da caverna representa o mundo inteligível. Como é que eu chego a esse mundo inteligível? Eu preciso estudar, eu preciso me desapegar das coisas sensíveis para quando eu morrer eu estiver pronto para voltar para o mundo inteligível. Há alguns escritores que dizem que na porta da academia estava escrito: só poderá passar por esses portões aquele que conhecer de matemática. Sim, Platão acreditava que as formas perfeitas estavam no mundo inteligível e eu precisaria conhecer cálculo, álgebra, lógica para entender o mundo real, o mundo perfeito, o mundo das ideias ou o mundo inteligível. Então nossa alma voltaria para o mundo inteligível, e se eu tivesse entendido o que é o mundo inteligível, eu ficaria lá para sempre. Se eu não compreendesse, eu novamente passaria pelaquele rio, nasceria aqui sem conhecer de nada, teria a vida novamente medíocre no mundo sensível, morreria, passaria pelo rio, voltaria. Eu só quebraria esse círculo reencarnatório se eu conhecesse a verdade. Então veja, Platão ele vai dizer para a gente de alma. Ele vai dizer que a alma ela continua depois da morte do corpo. Então você tem com a ideia do mundo sensível e o mundo inteligível, você tem aqui as bases de filósofos que falamos há pouco tempo atrás, que são Heráclito e Parmênides. Você vai lembrar que Heráclito é aquele que dizia que tudo no mundo muda, tudo é e não é ao mesmo tempo, que a única coisa constante do mundo é a mudança. É impossível um homem entrar duas vezes no mesmo rio, pois mudou o homem e mudou o rio. O que eu quero dizer com isso? Platão acredita que o mundo sensível é esse mundo das mudanças. Aqui as coisas mudam, elas apodrecem, elas estragam, o homem envelhece, o homem morre, nós mudamos ao tempo todo. Entretanto, você vai lembrar de Parmênides. Parmênides dizia que a mudança é uma ilusão. Parmênides dizia para a gente que o mundo, ele tinha uma essência e toda a mudança era apenas exterior. A essência se mantinha. Quando eu falo em essência, eu vou pensar então no mundo das ideias, no mundo inteligível de Platão. Então, pensa comigo, entenda o que eu estou dizendo. Platão pegou esses dois filósofos e deu razão para os dois, sendo que Parmênides, ao falar que nada muda, estava se referindo na ideia de Platão ao mundo inteligível. Heráclito, ao dizer que tudo muda, estava se referindo ao mundo sensível. Outra coisa bem interessante nessa história é que havia um deus, havia não um deus original, tá? Não estou falando de um deus original como o nosso, um deus que criou tudo, mas havia uma força maior que ele chama de demiurgo. Demiurgo. O demiurgo, meus queridos, era um ser que pegava as formas perfeitas e fazia cópias imperfeitas e colocava aqui no mundo sensível para que essas coisas pudessem existir. Então tudo o que existe no mundo sensível para Platão foi feito pelo demiurgo. O demiurgo pegou o conceito cavalo e moldou cavalos imperfeitos, cópias imperfeitas, para colocar aqui na Terra. Por isso, para Platão, ora, tudo que eu tenho aqui é mentira, não é? Tudo que eu tenho aqui são cópias imperfeitas, não é? Então eu não tenho por que estudar a arte. A arte para Platão é uma grande mentira, porque a arte vai se basear no mundo sensível. A arte se baseia em sentidos. Veja bem, eu estou mostrando para você aqui um desenho, uma representação de como seria Platão. Para Platão, isso daqui é estupidez.
Porque se eu copio, se eu desenho uma cachoeira, se eu desenho uma noite estrelada, eu estou copiando uma cópia, fazendo uma cópia da cópia. Então eu estou iludindo ainda mais e estou me afastando ainda mais do mundo perfeito. Poesia, para Platão, era um grande engodo, era um grande mentira. A arte é mentira. A arte é mentira. Você, quando está me vendo agora falando com você, você não está vendo o professor Ed. Você está vendo uma imagem do professor Ed. E como imagem que eu estou agora no seu computador, no seu celular, eu sou mentira. Essa imagem é mentirosa. Isso faz com que você pense que eu traga essa discussão para os mundos virtuais onde vivemos. O próprio nome diz mundo virtual. Né? A imagem no Facebook é só uma imagem. A imagem no Instagram é só uma imagem. O que é real? O que é real? Essa é a grande questão que nos debatemos quando lemos nosso querido Platão. O que é real? Então, lembra, para Platão, os sentidos enganam. Quantas vezes você sentiu que algo, você olhou para algo, achou que aquilo era delicioso, foi comer e estava horrível? Quantas vezes você pensou ter escutado a voz de alguém e não tinha escutado nada? Pensa em uma árvore, de longe ela parece pequena, você vai chegando perto, ela é enorme, teu sentido te enganou. Então, para Platão, os sentidos são desprezíveis. Os sentidos são mentirosos. Eu tenho que ser racional, usar a razão. A arte é perda de tempo. A arte é perda de tempo. E todas as imagens são cópias das cópias. Se eu te mostro este celular, esse celular é uma cópia. É uma cópia de um retângulo perfeito que existia lá no mundo das ideias, lá no mundo inteligível, ok? Espero que você tenha gostado. Eu gosto muito de Platão. Uh, Platão é importantíssimo. A partir dele, a gente tem desdobramentos enormes da filosofia. Muitos filósofos concordam com Platão, outros discordam. Ele é extremamente debatido, mas a obra dele é fundamental para pensarmos filosofia. Meus queridos, o Platão ele termina dizendo, então eu vou terminar essa nosso bate-papo, dizendo que existem graus de conhecimento. Esses graus de conhecimento que nós vamos atingindo através da filosofia, através da racionalidade e da lógica, farão com que nós voltemos um dia e fiquemos lá, no mundo inteligível. Ok? Termino o nosso bate-papo com uma frase que é creditada ao Sócrates, ok? Mas que foi escrita por Platão aqui no livro A Apologia de Sócrates, A Apologia de Sócrates. E eu gosto muito dessa frase quando Sócrates está terminando a sua defesa, e Platão estava lá assistindo, e Sócrates termina a sua defesa e diz a seguinte frase: agora, porém, é hora de partirmos. Eu seguirei para a morte, e vocês para a vida. Quem de nós se encaminha para uma melhor situação é obscuro para todos, menos ao Deus. Quem de nós se encaminha para uma melhor situação? Eu ou vocês? O que é a vida? O que é real? Platão, senhoras e senhores. O Deus de dentro de mim, honre e saúde o Deus de dentro de vocês. Namastê.